2006, vamos dar continuidade à segunda parte da explicação do conteúdo do capítulo 3, Cultura e Ideologia. Então, no outro vídeo a gente viu definição do que é cultura, onde que é aplicado, a gente viu as características de cada povo, de cada região, onde que tem cada padrão cultural específico, vimos a diferença do homem para o animal, vimos e definimos o que é cultura, então as várias formas de cultura que estão aqui, desde a produção e entender que tudo que o ser humano bota a mão e modifica na natureza, ele produz cultura, tá? Trabalhamos um pouco a ideia de dominação, de quem as ideais culturais que existiram e que existiram para controlar um povo sobre outro, de dizer que um povo é melhor do que outro, né? Aqui nessa imagem, o que é etnocentrismo, deixa eu tirar o meu rosto da frente aqui, o que é etnocentrismo, o que é xenofobia e o realismo cultural, aquilo que é real para um povo não é real para outro, aquilo que é normal numa casa, por exemplo, não é normal na outra, o que é normal numa igreja não é normal na outra, então é o relativismo cultural. E aqui então seria o nosso conteúdo de hoje, dessa segunda parte. Então nós vemos aqui padrões culturais. Nós temos algumas imagens aqui, né? Nossos índios brasileiros, cultura K-pop, que é muito vocês, e um grupo de neonazistas. Então, padrões culturais se refere à soma total das atividades, atos, ideias e objetos de um grupo, ao ajustamento dos diversos traços e complexos de uma sociedade. É aquela configuração exterior que uma cultura apresenta, traduzindo o conjunto de valores que expressa essa mesma cultura. Então, aqui voltando à imagem aqui, né? Cada grupo de pessoas, cada grupo de povo, cada grupo de idade, faixa etária, religião, tem uma característica e ela tem um padrão cultural. Então eu trouxe aqui para vocês que pode ser positivo, ele pode ser mais avançado, pode ser menos avançado, ele pode ser negativo. Então, duas antropólogas que foram alunas de Franz Boas, que a gente viu lá no início, Franz Boas no vídeo da semana passada, que dizia que existe uma relativização para tentar convencer que um povo é mais atrasado do que o outro. Ele explicou isso e essas duas moças foram alunas dele, a Margarete e a Ruth, e elas observaram que, além de expressar comportamentos regulares, os padrões culturais produziam indivíduos com inclinações semelhantes. As relações entre as personalidades individuais e os padrões culturais eram muito significativas. Então, seria muito estranho vocês verem o Odair num grupo de jovens que curte funk, porque mais ou menos não se encaixa mais a idade e ao perfil. Então nós temos uma tendência a termos uma característica do grupo que andamos. Então, tu percebe um grupo de professores é diferente de um grupo de alunos pelas características de cada um, comportamento, fala, padrão cultural e assim vai. Então, vamos botar aqui de novo nessa imagem, dá para perceber que as meninas índias são bem diferentes das meninas que curtem K-pop, tá? São bem diferentes de quem acha o nazismo válido. Então, são grupos com tendências, características daquelas pessoas. Vai ser difícil você encontrar pessoas não índias com tatuagens indígenas, tá? Vai ser difícil você, por exemplo, você querer andar num grupo de evangélicos querer escutar funk. Por quê? Não é que não pode, é que não pertence àquele sincronismo cultural daquele momento, tá? Se a tela mudar, então nós temos aqui a ideia de ideologias, né? Deixa eu ampliar aqui para mim poder ler também, porque senão não leio. É a reunião das certezas pessoais, né? Ideologia é a reunião das certezas pessoais de um indivíduo, de um grupo de pessoas e de suas percepções culturais, políticas e etc. Sua ideologia é fazer. Também é a reunião de pessoas características de um grupo, de um período e que marca um momento histórico. Por exemplo, ideologia capitalista. Então, voltando ali a ideia de religião. Né? Se você anda com um grupo católico, você tem uma ideologia católica. Se você anda com um grupo pentecostal, você vai ter uma característica pentecostal. Se você é ateu, você vai ter uma característica ateia.
Então, a ideologia são os princípios básicos que nós acreditamos. Tá? Então, se eu frequento determinado grupo de pessoas, eu acredito naquelas filosofias ou naquela ideologia que aquele grupo de pessoas acredita. Tá? Então, se você for participar de um grupo político, né, um jovem atuante na política, para a política, a ideologia é a reunião de ideias, características e um grupo, de um período e que marca um momento histórico. Ideologia ali daí, ideologia capitalista de novo, socialista, centro-esquerda, centro-direita, e assim vai. Então, se eu ando com aquele grupo de pessoas daquele determinado partido, eu expresso a ideia que aquele partido tem. Para a sociologia, é a organização de ideias e fundamentos por um determinado grupo social, caracterizado por seus próprios interesses ou responsabilidades institucionais, ideologia cristã, ideologia fundamentalista, ideologia nazista. Tá? Então, é o grupo que tu anda e a sua determinada concepção que eles têm, cada ideia. Se for para a filosofia, nós temos duas ideias. Marxismo, por exemplo, aquilo que a ideia de ideologia em filosofia, ela é uma ideia marxista. Qual que é? Aquilo que abarca o sistema de ideias tanto autorizados pelo poder econômico da burguesia, quanto aquelas que expressam as preocupações revolucionárias do proletariado, consciência social. Então, o marxismo divide a ideologia entre a classe dominante e a classe dominada, né? Entre aqueles que obedecem e aqueles que mandam. Então, as duas características sobre a ideologia. E daí tem a ideologia alienante, ideologia libertadora, e assim vai, mas são as características que temos. Eu já expliquei isso também na aula de filosofia. E para outra concepção filosófica, é a atribuição da origem das ideias e as noções sensoriais do indivíduo a partir da compreensão do mundo externo. Tá? Então, o que eu posso dizer para vocês, um exemplo mais concreto? Eu gosto de rock porque faz parte da minha formação ideológica e também porque eu curto. Não tem muito por que eu não curto outra tendência de música, porque basicamente faz parte de um grupo de ideologias que eu tenho, tá? Que é formado há mais tempo de uma determinada época. Então aqui nós temos a charge aqui, ó. Sejam bem-vindos, meus amigos, o caminho é esse, mesmo obrigado pelo apoio. Então nós temos a ideologia da Band News, da Band TV, do canal 101, do rádio, da Transamérica, da Isto É, da CBN, da Folha, da Veja, da Globo. Nós temos ideologia religiosa, e a saída é pela direita, né, que seria a direita na questão religiosa, que seria por ali o caminho certo. Então nós temos os vários grupos ideológicos, as várias formas de ideologia, só para vocês terem uma ideia. As diferentes faces da cultura. Então, nós temos a cultura popular, temos aqui o grupo de pessoas dançando na rua. Essa cultura é o conjunto de manifestações que tem origem nas classes dominadas ou populares, e é o saber não institucionalizado ou não dominante de determinada sociedade. É aquilo que nasce no meio das pessoas, no meio do grupo das pessoas mais simples. Tá? A gente diz dominadas porque é as pessoas que não têm a força financeira, a força capital, é aquelas que trabalham, é aquelas que recebem salário. Então, a dança, as comidas de rua, as comidas de final de semana. Então, isso é cultura popular, aquilo que nasce no meio das pessoas. Aí nós temos a cultura de massa, que é aquela produzida pelos meios de comunicação destinada às massas urbanas. Caracteriza-se por ser homogênea e vinculada a interesses comerciais. Então, está vinculado àquilo que o canal de TV, que o rádio, que a internet e a revista acredita. Então, nós vamos ter aquilo que a Globo acredita, nós vamos ter aquilo que a Record acredita, nós vamos ter aquilo que a Band acredita, o canal A, B, C, D, a revista D, a F, Y ou G. Então, isso é de massa e as pessoas vão atrás de uma ou de outra conforme seus ideais. Cultura erudita é a prática de valores que tiveram origem nas classes dominantes. Tá? Só para vocês entenderem, a prática de ler, de escrever, de escutar música, essas coisas assim, nasceu com aqueles que tinham poder. Tá? Não nasceu entre as classes mais pobres, nasceu entre aqueles que tinham poder. Então a cultura erudita é a cultura da classe dominante. Tá? Então toda vez que a gente vai para a escola aprender, é um ato de rebeldia contra o sistema, porque eu tento adquirir o conhecimento dos mais poderosos. Tá? Então isso é conhecimento ou cultura erudita. Depois nós temos cultura industrial. Aqui nós temos as chargezinhas, depois eu explico.
nós temos a indústria cultural, que é um conjunto de empresas ligadas aos veículos de comunicação como rádio, TV e internet. Acabei de explicar ali atrás. Controladas pela classe dominante e que, ao criar produtos de massa, promovem a planificação, ou seja, nivelam, né, e mercantilizam a cultura, segundo os filósofos alemães Theodor Adorno e Max Horkheimer. Tá? Então nós temos a imagem aqui do monstro da mídia, né? E nós vemos aquilo que eles querem, nós ouvimos aquilo que eles querem, a música hoje é produzida de massa, nós escutamos aquilo que a Som Livre, que pertence à Globo, quer, nós ouvimos aquilo que a gravadora da igreja N quer, daquilo que a igreja Y quer. Então nós não temos um gosto extremamente pessoal, nós temos aquilo que os meios de comunicação ou a indústria cultural quer. Daí nós temos o quadrinho do Calvin aqui, né, idolatrando a TV. Grande, né, ó maior das mídias de massa, obrigado por elevar a emoção, reduzir o pensamento e sufocar a imaginação. Obrigado pelos artificialismos, as soluções rápidas e pela insidiosa manipulação dos desejos humanos para fins comerciais. Esta tigela de mingau morno representa o meu cérebro. Eu o ofereço em humilde sacrifício. Conceda a tua luz cintilante e eternizante. Tá? Eternamente, desculpa. Então, para vocês verem a crítica aos meios de comunicação. E esperamos que a tela mude. Mudou. Aí nós temos a internet, né? A internet e a indústria cultural e a liberdade e o controle. Então a internet, como meio de comunicação de massa, tem sido tema de grandes debates que dividem opinião em torno de alguns argumentos como: 1. A internet garante maior liberdade para divulgação e acesso de bens culturais produzidos à margem da grande mídia, sendo um meio propício para o fortalecimento de ideais democráticos. Ou seja, a internet ela tem a vantagem de ser aberta. Eu posso postar, por exemplo, esse vídeo que eu estou fazendo explicando essa aula, eu posso postar lá na plataforma do YouTube e outras plataformas para divulgar conhecimento. Se você tem uma bandinha, você não tem dinheiro para gravar, mas você pode fazer um videozinho e colocar no YouTube, você pode pôr lá nos canais de podcast, você pode botar no Deezer, pode botar no Spotify. Democratiza a ideia. Uma das grandes vantagens da internet é isso, a democratização dos conhecimentos e das coisas. Mas a internet funciona como meio de propagação de interesses da indústria fonográfica, cinematográfica, jornalística e televisiva, que fortalece a sua divulgação e venda dos produtos culturais dentro e fora dela. Bom, se a internet ajuda o mais fraco, ela também fortalece o mais forte, né? Ela fortalece o fortalecido, vamos botar assim. Então, ela é aquela expressão, uma faca de dois legumes, corta para um lado e corta para outro. A outra situação da internet é que não cabe a nenhuma organização estatal determinar o que deve ser divulgado e acessado na rede mundial de computadores, assim como o debate sobre liberdade e controle da internet não pode receber influência dos interesses comerciais das grandes corporações da mídia. Né? Não deveria, pelo menos, mas a gente já viu o controle que o Facebook tem sobre as nossas postagens, vimos que o governo tem controle, agora nós temos o Trump querendo bloquear o TikTok nos Estados Unidos, então ela não deveria ter dono, mas tem. Então são os debates que temos hoje sobre a divulgação cultural e o uso da internet. Cultura, identidade, rede e fluxo do século XXI. Tá? Então a identidade social, reconhecimento consciente de pertencimento a uma coletividade específica, com características distintas dos demais grupos. Então tu te identifica com um grupo de pessoas. Tá? Vou pegar o pessoal que gosta muito dos carros rebaixados, então tu te identifica com aquele pessoal, com aquele tipo de música, com aquele tipo de comportamento, com aquele tipo de veículo, com aquela praga, né? Mas se identifica com aquele grupo. Tem gente que gosta de moto, tem gente que gosta de fazer trilha, tem gente que vai para a igreja A, para a igreja B, que eu já expliquei, tem gente que gosta de café com leite, tem gente que gosta de café preto, tem gente que gosta de x-salada sem maionese e assim vai. Tá? Identidade social é o grupo que a gente mais se identifica. Na modernidade, as nações representam comunidades simbólicas que serviriam de base para a construção de identidades coletivas, enquanto na contemporaneidade, ou seja, nos dias de hoje, percebe-se uma flexibilização das identidades cada vez mais contextuais e móveis.
Um exemplo assim, ó, nós não temos identidade de brasileiro, nós não nos identificamos com o coletivo que vive ao nosso lado. Mas se a gente for para fora do país, se a gente for morar num local estranho, na Europa, por exemplo, a gente se identifica com o outro brasileiro. Então a gente começa a ter a ideia de pertencer a um grupo, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é a modernidade e a ideia de pertencimento. Se eu estou perto das pessoas, eu não me identifico com elas, mas se eu estou longe, eu acabo me identificando como grupo. As tribos urbanas. Bom, tribos urbanas são constituídas por pessoas que têm em comum a identificação com elementos específicos da cultura urbana e que se vinculam por interesses contextuais, podendo ser vistas como uma forma primordial de construção de identidades juvenis nesse século. Tá? Então nós temos aqui do rock, nós temos dos pagodeiros, nós temos do punk rock, nós temos K-pop, nós temos infinitas outras tribos aqui que eu não identifico todas. Mas se vocês pertencem a alguma, vocês vão identificar. Pode-se dizer que os meios de comunicação de massa exercem forte influência na formação de identidades da atualidade. Mas, por outro lado, é clara a possibilidade de ressignificação dessas influências por parte daqueles que delas se apropriam no processo de construção de suas identidades. Traduzido para o miúdos, eu tento me identificar com o grupo de pessoas que mais fecha comigo. Tá? Eu tento me identificar, eu tento andar com as pessoas que mais ou menos pensam igual a mim. Então, as tribos urbanas são isso. Então nós vamos fechar e vocês podem ver na própria pracinha onde vocês vão, nas festas, essas coisas assim, que existem pessoas de grupo A, B e C e elas fecham uma pequena tribo. E se formos para outros lugares do mundo, teremos mais tribos. Tá? Era mais ou menos isso sobre tribos urbanas. E o conceito de cultura no século XXI é que desde o final do século XX o conceito de cultura tem recebido muitas críticas, algumas tão radicais que chegam a defender o fim do seu uso, o fim da ideia de cultura. As mais duras críticas ao conceito de cultura partiram de um movimento da antropologia determinado pós-modernismo, ou seja, depois do modernismo. O conjunto de autores que passou a duvidar da possibilidade de se falar sobre cultura dos outros. Para eles, quando o antropólogo fazia o seu trabalho, que era basicamente descrever essas outras sociedades, ou grupos dentro das sociedades, ele exercia um poder absoluto. Sua descrição passava a ser vista como absoluta e verdadeira, ou seja, quando ele definia um grupo de pessoas, aquele grupo passava a ser aquilo. Então aqui do lado nós temos duas charges básicas. Uma é sobre que toda pessoa que vive na favela, e no caso aqui negra, não precisa ir para a universidade, que ela já sabe jogar futebol, então ela não precisa da cota na universidade porque ela vai ganhar a vida jogando futebol. Então todo mundo que é negro, que mora na favela, sabe jogar futebol. Tá? Seria isto, essa taxação. Ou que todo índio tem essa figurinha abaixo aqui, que é o padrão de índio americano, esse tipo de oca, com aquele arquinho, com aquele pedachinho, com aquele tipo de roupa. E esse índio, ele é norte-americano, nem é daqui, não é o nosso índio. Então, a gente taxa, seria isso que está escrito ali. O conceito de cultura resultaria necessariamente, no caso aqui, né, numa prisão para os grupos descritos desse ponto de vista. A descrição produziria um estereótipo do qual os descritos não poderiam mais surgir. Ou seja, toda vez que tem dia do índio, é essa coisa que os alunos recebem, essa imagenzinha para pintar, e a ideia é da pessoa que vive na favela. Então, seriam dois exemplos que temos sobre isso. E essa é a crítica, que não poderíamos mais falar em cultura por causa disso, da taxação que esses conceitos geram. Basicamente era isso, o capítulo do livro, né, o capítulo 3 era isso. O que eu tinha para vocês explicar agora a princípio também é isso. E agora daqui para frente são atividades e trabalhos, tá bom, gurizada? Abraço para todo mundo.